Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de física. Em especial, hoje nós vamos conversar a respeito do magnetismo. A gente continua no conceito aí envolvendo elétrons, tá bom? A gente continua nessa parte de eletricidade, só que agora nós vamos caminhar para uma parte de eletromagnetismo, tá bom? Então, se vocês pegarem desde o primeiro livro, toda a sequência de aula que nós tivemos aí, a gente começou com a parte de eletrostática, certo? Onde a gente estava trabalhando as questões que envolvem aí elétrons, sem que eles estivessem em movimento, certo? Depois a gente começou na parte de eletrodinâmica, que nós conversamos um pouquinho a respeito de corrente elétrica, ou em específico a gente trabalhou o elétron em movimento, tá bom? E agora a gente vai começar um novo conceito que envolve a parte de elétrica também, que é a parte de eletromagnetismo, beleza? Que já envolvem conceitos aí de campo magnético, dentre outras coisas, beleza? Então é fundamental vocês acompanharem, tá? E outra coisa, antes da gente chegar de fato no conceito de eletromagnetismo, nós precisamos primeiro definir alguns conceitos importantes a respeito do magnetismo, saber identificar o que é um ímã, o que é uma bússola, alguns princípios, como o princípio da indivisibilidade e o campo magnético terrestre, para daí sim chegarmos lá na parte de eletromagnetismo. Então, hoje nós teremos uma aula teórica para definir alguns princípios do magnetismo, certo? Para a gente chegar na parte do cálculo do eletromagnetismo. Então, galerinha, acompanhem comigo mais uma videoaula de física e não se esqueçam, qualquer dúvida, participem das nossas lives semanais. É muito importante essa participação, esse contato, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês anotem e, é claro, nós vamos esclarecer nas nossas lives. Então, agora sim, acompanhem comigo mais uma videoaula de física. Bom, para falar um pouquinho sobre o magnetismo, a gente precisa entender o histórico, onde surgiu, como que nós tivemos uma curiosidade, conseguimos observar coisas que podiam se atrair ou coisas que podiam ter um processo de repulsão, tá? Pessoal, vale destacar que tivemos alguns indícios de que tudo pode ter começado lá na Grécia Antiga. Lá com os gregos, na parte da Grécia Antiga, já se tinha aí uma curiosidade a respeito de uma pedra, um mineral, um minério que lá tinha, tá bom? Que já chamava muita atenção, porque era um mineral que, quando se aproximava de algumas coisas, tinha uma certa força de atração. Vale destacar que a força de atração é aquela força que tenta manter as coisas próximas umas das outras, certo? E ao mesmo tempo, essa pedra, ela também chamava a atenção, porque quando colocado de acordo com uma posição em relação a algumas outras pedras, alguns outros minérios, ela, ao invés de atrair, ela já podia sofrer um processo de repulsão. Mas eram só algumas dúvidas que nós tínhamos, né? Chamava a atenção daquela época, lá dos gregos antigos, mas eles não conseguiram definir nada a respeito disso. E aí passaram-se, né, muitos séculos e os fenômenos magnéticos continuaram despertando muito interesse, certo? E aí nós podemos colocar que realmente tudo começou quando a gente começou a definir de fato essa parte de magnetismo lá na região da Ásia, certo? Numa região chamada de Magnésia, beleza? Então isso é tão importante que eu vou destacar aqui, ó. Lá na Ásia, tá bom? Numa região chamada de Magnésia, que é onde nós encontramos um material muito comum por lá, que é chamado de magnetita. Então vocês lembram da historinha que eu acabei de contar para vocês? Lá na região da Grécia Antiga, tinha um minério que chamava muita atenção, só que eles não conseguiram definir qual tipo de minério que era esse, qual tipo de pedra, do que a gente estava falando. Já lá na Ásia, os chineses, sendo mais específico, tá? Lá na China, eles conseguiram definir. Eles viram que era uma pedra chamada de magnetita, tá bom? Que foi encontrado lá na região da Magnésia. Essa magnetita, pessoal, ela tem uma propriedade química que eu vou descrever aqui para vocês, tá bom? A propriedade química dessa magnetita,
olha só, deixa eu puxar um link para vocês entenderem isso que eu estou falando para vocês. Ela é caracterizada pelo F3O4. Essa daqui é a fórmula que a gente encontra na magnetita. Ela é constituída, então, aí principalmente de ferro e de oxigênio, certo? E essa magnetita seria capaz de atrair alguns materiais. Só que olha só que interessante, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, lá na Grécia. Da mesma forma que ela conseguia atrair alguns materiais, e aí dependendo da posição que você colocava essa pedra, ela podia atrair ou ela também podia repelir outro tipo de objeto da magnetita, tá bom? Então ela era uma pedra que chamava muita atenção. Por que que alguns materiais ela atrai? Por que que outros materiais ela pode repelir? E foi aí que surgiu todo o histórico e toda a curiosidade para a gente avançar com o conteúdo. Hoje nós sabemos, pessoal, nós temos no magnetismo uma região super explorada, tá? Um tema super explorado, e que hoje nós sabemos muitas coisas a respeito disso, beleza? Então foi uma região que a gente conseguiu avançar muito, uma temática que a gente conseguiu avançar muito. Não tem tantas dúvidas a respeito disso, exceto alguns estudos hoje que tentam descobrir se realmente a Terra é formada por um monopolo magnético, que daqui a pouco eu já vou conversar com vocês a respeito desse campo magnético terrestre, mas tudo isso fica na base do estudo, mas muitas coisas a respeito do magnetismo a gente já conseguiu explorar, tá bom? Então é importante destacar que essa magnetita, dependendo da posição que a gente colocasse ela poderia tanto atrair, tá bom? Quanto ela também poderia repelir algum objeto formado de magnetita, beleza? Aqui nós temos uma imagem muito legal que é para vocês entenderem. É bom enxergar a aplicação disso, tá? Então aqui nós temos uma pedra de magnetita bruta. Então todo esse conceito de atrair e repelir que vocês já viram, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os ímãs aqui, vem dessa pedra, vem desse material, vem desse mineral magnetita que teve origem lá na região da Magnésia, na Ásia, mais especificamente na China, tá bom? Depois desse histórico, a gente pode começar a detalhar o que a gente precisa das definições desse magnetismo. Bom, pessoal, depois de longos estudos, nós conseguimos observar que a magnetita ela é formada por duas regiões, que daqui a pouco eu já denomino para vocês exatamente como que a gente vai chamar essas regiões. Mas vamos imaginar que a gente pegue, por exemplo, um pedaço lá daquele mineral, daquela pedra, da magnetita, certo? E aí, na magnetita, nós temos aí duas regiões. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos de magnetita. Uma que eu chamei de região A e B é como se fosse um pedaço da pedra, tá bom? E aí vamos imaginar que eu pegue um outro pedaço de pedra, lá da magnetita, e eu vou denominar uma região de C e outra região de D, tá? E eu vou brincar com essa magnetita com um pedaço de ferro, beleza? Vamos ver se eu consigo fazer um processo de atração ou se eu consigo fazer um processo de repulsão. E aí eu coloquei aqui como uns dados algo que nós podemos obter, tá? Isso aqui foram descritos e eu quero que vocês analisem comigo para a gente ver e chegar em algumas conclusões. Vamos analisar e tentar chegar em algumas conclusões. Vamos falar que no primeiro momento eu peguei esse primeiro exemplo de magnetita e coloquei junto do ferro. Vamos ver o que vai acontecer. Depois, no segundo momento, eu peguei esse outro exemplo de magnetita e coloquei no ferro. É como se fossem dois ímãs que eu estou tentando fazer uma pesquisa, né? Uma experiência com esse ferro aqui. Vamos tentar analisar o que acontece. Podemos verificar as seguintes combinações de atração quando aproximamos as extremidades dessas barras, tá bom? Então, por exemplo, ó, essa parte A do primeiro exemplo pode fazer um processo de atração em E. Então, eu estou afirmando para vocês, quando eu peguei essa parte da magnetita e eu consegui colocá-la aqui no ferro, o A fez uma atração sobre E. E aí eu estou colocando aqui, ó, o A também fez uma atração sobre F. Então, o A também consegue fazer uma atração sobre F. Então, essa parte aqui do A consegue atrair o E e o F do ferro, beleza? Bom, aí, ainda nesse exemplo, olha só que interessante. Eu fui e testei o B. Quando eu coloquei o B aqui na região do ferro, o B, ele conseguiu atrair o E e ele também, ó, o B conseguiu atrair o F. Então, o B conseguiu atrair o E e o F. Legal, toda a região dessa magnetita aqui consegue atrair a região
de todas as duas partes aqui do ferro. Ótimo. Então a gente pode falar que aqui sofre um completo processo de atração, beleza? Agora eu vou fazer o teste com esse segundo exemplo de magnetita. Se eu colocar as regiões C e D para brincar aqui com esse ferro, será que sofre um processo de atração ou repulsão? Vamos ver. O que acontece? Eu coloquei agora, por exemplo, ó, o C, tá vendo? Para atrair o E. O C, ele conseguiu atrair o E. Beleza, legal. E não seria diferente, pessoal, ó. Aqui é magnetita, aqui também é magnetita, então não tem diferença. Se o A e o B conseguiu atrair E e F, por que o C e o D não vão conseguir atrair também? Porque eu tô falando do mesmo tipo de material. Então, ó, o C consegue atrair o E, o C também consegue atrair o F, e se eu colocar o D para tentar atrair o E e o F, ele vai conseguir também. Porque, ó, se A e B conseguiu, C e D também vai conseguir. Porque aqui é magnetita, aqui também é magnetita. Se fossem materiais diferentes, a gente podia ter resultados diferentes nessas análises que nós estamos fazendo, tá bom? E aí a gente pode agora fazer a seguinte situação. Olha só que interessante. Se A e B conseguem atrair E e F, e C e D conseguem atrair E e F também, isso significa que se a gente colocar A e B para chegar perto de C e D, aí vai ter alguns conflitos. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, ó, se A atrai C, se A atrai C, eu posso afirmar que A vai repelir D. Ele repele D. Ou eu posso ainda mais falar a seguinte situação para vocês, tá bom? Se A atrai o D, então ele vai repelir o C. Porque aqui é mais ou menos como se fosse a seguinte situação. Como eu estou falando de magnetita nesse exemplo e nesse exemplo, o A é o equivalente, por exemplo, ao C. E o B seria equivalente ao D. Então aí nós teríamos problemas quando a gente coloca partes que seriam iguais. Para isso ficar exatamente claro na cabeça aí de vocês, eu quero que vocês pensem a seguinte situação. Um ímã, pessoal, que é justamente o que nós estamos analisando, ele é composto por duas partes, que era aquilo que a gente estava falando, que eu chamei de A e B, de C e D. Um ímã ele é composto por uma parte que nós chamamos de parte sul e de parte norte. Para falar a verdade, isso recebe o nome de polo. Então eu vou chamar de polo sul e polo norte. Então agora olha só o que acontece quando eu coloco vários ímãs um em contato com o outro. Vamos imaginar e trabalhar como se fossem cargas. Se vocês entenderam aquela ideia de cargas que a gente já estudou, isso aqui vai ficar simples. É como se uma fosse carga negativa e a outra fosse carga positiva. E aí vocês já sabem, sempre que eu coloco cargas de mesmo sinal, sofre um processo de repulsão. Porém, quando eu coloco cargas de sinais opostos, sofre um processo de atração. Então aqui eu tenho dois ímãs, polo norte, polo sul. E aí eu pego um outro ímã, polo sul, polo norte. Se eu colocar sul com sul, é como se fossem cargas de mesmo sinal. Então aí eu teria um processo de repulsão. Então, ó, tá vendo que a setinha, esse daqui tá indo para a direita, esse daqui tá indo para a esquerda? Então aqui eu já teria força de repulsão, porque sul com sul não vai casar. Agora olha o outro exemplo. Aqui eu tenho um ímã, polo sul e polo norte. Aqui eu também tenho outro ímã, polo norte e polo sul, tá bom? E aí eu coloquei norte com norte. Vai casar? Não vai, que é como se fosse positivo com positivo ou negativo com negativo, né? Fazendo uma comparação com as aulas lá de carga. Então, ó, norte com norte não vai casar, então não dá certo. Você vê, ó, eles estão fazendo um processo de repulsão, um para a direita, outro para a esquerda. Eles não vão querer igualar, tá bom? Agora, quando eu coloco ímãs, polo sul e polo norte, ó, tá vendo? Polo sul e polo norte. Agora, quando eu coloco o norte para sofrer um processo de atração pelo sul, aí dá certo. Quando você tenta aproximar os dois, aí você tem, ó, as setinhas uma vindo de frente à outra. Então aqui nós teríamos uma força de atração, ok? Então era basicamente isso que estava acontecendo no outro exemplo. Então você pegava duas pedras de magnetita, colocava perto do ferro. As duas conseguiam fazer um processo de atração. Agora, se você colocasse os dois ímãs, aí dependendo das posições que você colocasse, se igualasse norte com norte ou sul com sul, não ia dar certo, tinha que ser o oposto, tá bom? Então, naquela pedra, naquela magnetita, nós temos exatamente aí o ímã, pessoal.
O ímã, ele nada mais é do que um objeto capaz de criar um campo magnético em sua volta. O que é esse campo magnético? Esse campo magnético é a força que a gente cria de atração ou de repulsão para conseguir analisar algum objeto. E vale destacar sempre, em um ímã eu sempre tenho dois polos. Um polo que eu vou denominar sul e um polo que eu vou denominar norte, ok? Bom, pessoal, um outro princípio que vocês têm que saber é o que nós chamamos de princípio da indivisibilidade. O que seria o princípio da indivisibilidade? Acabei de falar para vocês que um ímã sempre vai ter um polo sul ou um polo norte, ou vice-versa, tá? Não necessariamente o norte sempre aqui, o sul sempre aqui. O desenho pode vir de qualquer maneira. O que é importante vocês saberem é, tem o polo sul e tem o polo norte. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, nós temos um ímã, polo norte e polo sul. E o que significa indivisibilidade? Eu estou falando para vocês, o próprio nome já fala. Não tem como você pegar um ímã, por exemplo, e você fazer um corte aqui no meio. Ó. Vou pegar esse ímã aqui, eu vou cortar. Então eu vou separar polo norte do polo sul. A matéria, ela se recompõe. Se você vir aqui, ó, pegar um pedaço de ímã, quebrar ele ao meio, você vai formar dois pedaços de ímã. Só que os polos, eles se recompõem. Aqui, ó, se a gente quebrasse, daria a impressão que para um lado ia ficar só norte e para o outro ia ficar só sul. Mas o ímã, ele se recompõe. Se você dividiu ele, automaticamente o polo sul vai passar a ser na mesma extremidade que era o outro e continua tendo um polo norte. O outro pedaço vai ter a mesma coisa, continua tendo um polo norte e um polo sul. Ele se refaz automaticamente. E, por exemplo, professor, e se eu pego esse pedaço aqui, ó, e eu parto ele mais um pedacinho aqui? Pessoal, ele vai se refazer da mesma forma. Então, você pode tentar partir em quantos pedaços você quiser. Sempre você vai continuar tendo um polo norte e um polo sul. Ah, professor, mas eu vou fazer, vai dar certo, eu vou conseguir separar. Não vai. É o processo da indivisibilidade. Professor, e se eu fizesse, por exemplo, que você está representando um corte aqui na vertical. E se eu fizesse assim, professor, faz um corte aqui na horizontal. Se você fizer um corte na horizontal, não adianta. Os polos se refazem. Você vai formar dois ímãs, só que vai continuar tendo um polo norte e um polo sul. Polo norte e um polo sul. Princípio da indivisibilidade. Nós nunca conseguimos separar, deixar de forma individual esses polos que nós temos. Eles sempre se formam no sistema, ok? Bom, galerinha, vocês já sabem, tá? Mas é sempre bom frisar um conceito importante. O seguinte, quando você coloca um ímã para fazer, por exemplo, um processo de atração em um ferro, ou um ímã perto de outro ímã, vocês sabem que eles não precisam se tocar para, por exemplo, ter o processo da força de atração ou da força de repulsão. Todos nós sabemos que não é necessário colocar um ímã próximo do outro para ocorrer um fenômeno físico de atração ou de repulsão, certo? O que nós sabemos? Nós sabemos que o fenômeno descrito, certo? Ele ocorre à distância. Isso é o que nós chamamos de força magnética. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem várias limalhas, que a gente chama de limalhas de ferro. É como se fosse ferro raspado. Vamos imaginar que a gente pega uma mesa de ferro, a gente pega uma lixa e começa a raspar, raspa. E aí depois a gente pega um ímã e vai tentar recolher, por exemplo, essas raspas que a gente chama de limalha de ferro. A gente não precisa pegar o ímã e colocar exatamente em cima da limalha de ferro. Só da gente chegar perto, né, aproximar esse ímã, ele já faz o processo de atração. Esse chegar perto e já acontecer é o que nós chamamos de campo magnético. O campo magnético é uma região de influência magnética que o ímã cria ao redor dele. É a força. Não preciso aproximar, quer dizer, eu não preciso encostar. Só de aproximar, eu já crio um campo magnético que seria força suficiente para trazer esse negócio para o ímã, para perto, para encostar no ímã, tá bom? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho, ó, norte e sul, dois polos, então aqui eu tenho um ímã, certo? E aí vamos imaginar a seguinte situação. Tá vendo que aqui, ó, nós temos várias limalhas de ferro que estão chegando, né, nesse meu ímã? O que está acontecendo? Tá vendo que ao redor ele está conseguindo movimentar essas limalhas de ferro? Tudo isso daqui é o que a gente chama de campo magnético, tá bom? E olha que interessante. O campo magnético, pessoal, a gente representa pela letrinha B, tá bom? Então aqui, ó, o B
Como é uma grandeza vetorial, a gente precisa descrever dessa forma. Esse B significa o campo magnético. Então, tá vendo, ó? Essas limalhas de ferro, elas estão agitadas e elas vão chegar até o ímã. Tudo isso daqui é o que nós chamamos de campo magnético, que é a região de influência magnética que o ímã cria ao redor dele, beleza? Esse campo magnético, pessoal, ele é muito importante a gente saber, né, sabermos tudo a respeito desse campo magnético, porque ele é o que vai falar para nós se está tendo uma força de atração e o quão intensa essa força de atração, se está tendo uma força de repulsão e o quão intenso é essa força de repulsão, tá bom? É ele que vai determinar para nós onde está o polo norte, onde está o polo sul, tá bom? E claro, toda a intensidade do campo, beleza? Porque se não tivesse esse campo magnético, você nunca ia conseguir fazer um processo de atração e de repulsão à distância. E a gente sabe que o ímã ele consegue trabalhar à distância. É esse campo magnético que ele cria. Se não só aproximando, só encostando uma coisa da outra para ter isso. E a gente sabe que não, tá? E isso só é possível porque um ímã ele consegue criar um campo magnético. Agora, vale destacar, pessoal, que tudo tem uma orientação na vida. Eu falei para vocês que tem polo norte e polo sul, tá bom? Esse campo magnético, ele tem uma orientação física, tá bom? Sai de onde e chega até onde, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A orientação do campo magnético é assim. Isso foi o que os físicos determinaram, tá, pessoal? Sempre nós vamos determinar a seguinte situação no campo magnético. Sempre vai sair do polo norte e vai chegar no polo sul. Vocês estão vendo, ó, que aqui, ó, aqui é como se fosse o nosso campo magnético. Vamos imaginar que eu estou jogando várias limalhas de ferro aqui, e essas limalhas de ferro, elas estão saindo de um canto e elas estão indo para o outro. Tá vendo? Então a tendência é que o campo magnético sempre saia do polo norte e chega no polo sul. Então vocês estão vendo ó, que as setinhas elas estão apontando, saindo do polo norte e chegando no polo sul, tá vendo? Todas aqui, ó, chegando no polo sul. E elas podem vir por todas as direções, ó. Por exemplo, elas podem vir por aqui também, mas elas vão sair do norte e chegar no sul. Sempre sai do norte e chega no sul. Grava, pessoal, o campo magnético sempre sai do norte em direção ao sul, tá bom? E outra coisa que é importante vocês analisarem. Vocês estão vendo que quando se aproxima perto dos polos, essas linhas aqui, elas ficam mais próximas umas das outras. Isso significa que nas regiões das extremidades, que é onde nós temos os polos, norte e sul, nós sempre teremos uma maior concentração, é onde nós teremos a maior força de atração possível. Porque, ó, entre o polo norte e o polo sul, você está vendo que as linhas elas ficam mais espaçadas. Porém, quando chega próximo dos polos, elas ficam bem próximas. É onde nós temos a maior concentração do campo magnético, beleza? Se vocês analisaram lá no slide anterior, vocês podem ver, e aí como é uma visual, vocês podem voltar no momento que vocês quiserem, para vocês darem uma olhada, vocês vão ver que onde nós temos a maior concentração de limalha de ferro, quando a gente coloca um ímã, é sempre nas pontas. Isso significa, pessoal, que vocês podem fazer um experimento. Pega um ímã, por exemplo, e tenta fazer um processo de atração em alguma coisa. Você vê que se você colocar, por exemplo, as pontas, que é onde nós temos os polos, essa força é maior do que no meio. Então, um ímã, ele sempre tende a mandar todas as coisas para as pontas, que é onde temos as extremidades, que é onde nós temos os polos, que é onde nós temos ó, as linhas mais compactadas, é onde nós temos a maior parte de atração. Beleza? Bom, galerinha, feito isso, depois de entender o ímã, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da bússola. O que é a bússola, pessoal? A bússola é um ímã, ela tem um ímã interno, tá bom? E essa bússola, ela é feita de duas regiões. Uma que nós chamamos de polo norte, olha só, e outra que nós chamamos de polo sul. Só que agora vocês têm que entender a agulhinha que fica nessa bússola, tá bom? Essa bússola, pessoal, foi um instrumento criado que ele é tão importante que ele simplesmente foi fundamental para que existissem, por exemplo, as navegações, os processos de aviação, porque nós precisamos nos orientar, por exemplo, quando você está em alto mar, você vê aquele oceano, como é que você se orienta para onde você está indo, de onde você saiu? Através da bússola. Vai orientar polo norte, polo sul, para você ver em qual sentido que você está andando, tá bom? E aí, pessoal, vale destacar a seguinte situação, tá bom? Numa bússola, nós temos uma regrinha. Geralmente, né, essa parte que fica dentro da bússola, não necessariamente esse exemplo aqui,
mas geralmente a gente tem isso daqui, ó, uma parte que está pintadinha e uma parte que está, por exemplo, sem cor nenhuma, tá bom? A parte que está pintada sempre é o polo norte dessa minha agulha da bússola, tá bom? E a parte que está sem cor é sempre o polo sul dessa minha bússola, beleza? E aí uma outra coisa que é importante também, se for uma agulhinha assim, ó, se for uma representação de um vetor, igual nós temos aqui, ó, a agulha, ela sempre está aqui, ó, a cabeça, a ponta, tá bom, dessa agulha, sempre será o polo norte, tá bom? E a parte de trás da minha bússola, da minha agulhinha, sempre vai ser o polo sul, tá bom? Feito isso, nós podemos entender como que uma bússola ela vai se orientar. Então, aqui a gente chega na orientação de uma bússola, beleza? Bom, o que nós sabemos, pessoal? Eu vou pegar aqui um imã, parte norte e parte sul, polo norte e polo sul. Vamos colocar uma bússola aqui para ver como que ela funciona. Vamos pegar, ó, tem um imã aqui, eu vou colocar uma bússola e ver como que ela vai posicionar. Bom, vocês acabaram de ver que uma bússola tem um polo sul e tem um polo norte, não tem? Então, o que acontece, pessoal? Vocês já sabem, norte com norte não dá, nem sul com sul. Então, a parte sul da bússola sempre vai apontar da parte norte do meu imã, certo? E é claro que a parte norte sempre vai ficar ó, localizada, né? Apontada, orientada para a região sul. Então, ó, pode ver em todos os casos, ó, coloquei uma bússola aqui, ó, região sul próxima da norte, região norte mais próxima, né, ou no sentido da região sul. Olha aqui, ó, bem de frente com o imã, tá vendo? Aqui a bússola já ficou assim, ó, região sul, né, ponto sul da minha bússola apontada para a direção norte, certo? Região norte aqui, ó, da minha bússola, no outro sentido que seria da região sul. Ó, apontei a minha bússola aqui agora, ó, tá vendo? Olha a minha bússola aqui, ó, ponto sul, polo norte da bússola apontada para a região sul. E a região sul da bússola seria no sentido inverso, que é quando nós teríamos a parte norte aí do meu imã, tá vendo? Então é muito simples da gente analisar isso daqui, é um conceito teórico muito simples, pessoal. Ó, aqui, mais uma vez, orientação da bússola. Lembra que eu falei para vocês? Agora, aqui é que mora o perigo. Muitas vezes, as representações, elas vêm em forma de seta, como se fossem grandezas vetoriais, tá bom? Se vocês voltarem alguns minutinhos aí da aula, eu acabei de falar para vocês que quando a gente analisa numa bússola mesmo, às vezes pode vir só assim, ó, o espelhozinho, tá vendo? A parte da cabeça, que eu falei para vocês, é sempre o norte da minha bússola. E a parte de trás vai ser sempre o sul. Então, você está vendo que aqui ela segue a orientação, ó. O norte sempre apontado para o sul, certo? E o sul da minha bússola sempre apontado para o norte. Em todos os momentos. Olha aqui, ó. Norte diretamente para o sul. Tá vendo? Olha aqui, ó. Sul diretamente para o norte. Lembrem-se disso. Em uma seta no meu espelhinho, na minha bússola, a parte da cabeça da flecha, a parte da frente é sempre a parte norte e a parte de trás é sempre a parte sul, ok? Bom, galera, agora a gente chega no que nós chamamos de campo magnético terrestre. O que seria o campo magnético terrestre? Bom, vamos imaginar aqui ó, o planeta Terra. Muito simples para vocês entenderem esse conceito. Muito simples mesmo, tá bom? Nós sabemos que, né, se a gente pegar aqui, ó, dividir, tem a linha do Equador que divide a Terra no meio, certo? E aí, para cima, sempre fica o que nós chamamos de hemisfério norte, certo? Polo geográfico norte. E para baixo sempre fica o hemisfério sul, não é? E aí, o que acontece, pessoal? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou pegar aqui uma bússola, tá bom? E essa minha bússola aí, ó, eu vou apontar ela mais ou menos assim, ó, tá vendo? Olha só como é que vai ficar isso daqui. Aqui, ó, vai ficar o norte e aqui vai ficar o sul. Mas aí você pode falar assim, poxa, professor, não tá dando certo. Porque se aqui está o hemisfério norte, você vai deixar norte apontado para norte, e aqui embaixo você falou que está o hemisfério sul, certo? Mas é aí que está o problema. Aqui é o norte geográfico, que é o que a gente utiliza lá na geografia. E aqui está o sul, também geográfico, tá bom? Só que existe esses polos que a gente chama de polo magnético. No polo magnético, o que a gente tem? Aqui no norte geográfico é onde fica o meu polo magnético sul. Magnético
sul. Então, por isso que explica a minha bússola está apontada do norte para cá, porque na bússola o norte sempre vai apontar para o polo magnético sul. Aí é que tá bom? E aqui no sul geográfico é justamente onde nós temos o polo magnético sul, tá bom? Polo magnético sul. E aí, perdão, aqui é sul magnético, né? Aqui é o polo magnético norte, polo magnético norte. Deixa eu só apagar, senão aí não, né, professor? Aí você buga, né? Então aqui é o polo magnético norte, tá? Então é por isso que na minha bússola a parte magnética, o sul está apontado para cá, tá bom? Porque é o inverso. Aí nós teríamos o polo magnético norte. E aí, galerinha, mais uma vez, vocês precisam entender a seguinte situação. Lembra que eu falei? Então aí, ó, a gente cria as linhas que seria o campo magnético terrestre, tá vendo? Que sai de um ponto e chega até o outro ponto, beleza? Agora, lembra que eu falei que tem uma orientação, o meu campo magnético? Sempre sai do norte e chega na região sul, não é? Sempre sai do norte e chega na região sul. E aí você vê, ó, que sempre que chega aqui, ó, nas orientações, a gente tem uma parte mais concentrada, ó. Fora dessas linhas, ó, você vê que a gente tem uma distância um pouquinho maior, mas quando chega exatamente aqui nas linhas, nós temos uma parte bem concentrada, tá bom? E sabe o que acontece, pessoal, quando a gente tem uma grande concentração de campo magnético aqui nos polos? O que a gente chama de efeito da aurora boreal. O que seria a aurora boreal, pessoal? É um efeito muito bonito que acontece aí, um fenômeno óptico, tá bom? O Sol, ele diariamente sofre diversas explosões, tá bom? E essas explosões, quando o Sol não aguenta mais, ele começa a mandar muita energia desse fluxo de explosões que ele sofre, tá bom? E ele aponta para todas as direções. Uma dessas direções pode ser exatamente aqui na Terra. Só que aí, o que acontece? Tem o campo magnético terrestre, que a gente acabou de analisar, que nos protege dessas explosões que o Sol ele faz, tá bom? Porém, em alguns momentos, essas explosões elas podem atingir exatamente um dos polos, norte ou polo sul, que é onde fica concentrado a grande maioria do magnetismo da Terra. Quando isso ocorre, gera justamente o efeito óptico que a gente chama da aurora boreal. Que é justamente quando nós temos aí esse efeito óptico maravilhoso, tá bom? A aurora boreal é um fenômeno óptico, galera, composto de um brilho observado nos céus noturnos, tá? Justamente nas regiões polares, beleza? Nas regiões polares, que é onde nós temos aí os nossos polos, em decorrência do impacto de partículas que vem do vento solar, que são essas explosões que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E eles ficam canalizados, pessoal, justamente no campo magnético terrestre. Então, não é em todos os lugares que dá para a gente ver. Então, geralmente, onde é que a gente encontra? Lá no Polo Norte, né? Lá no Ártico, tá bom? Na Antártica, entre outras coisas, beleza? Então, eu encerro com essa imagem maravilhosa de um dos fenômenos aí que pode causar o campo magnético da Terra. Bom, pessoal, eu encerro essa aula por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima.